Por que existe alguma coisa em vez do simplesmente nada? Essa pergunta parece simples, mas talvez seja uma das perguntas mais profundas que a humanidade já formulou. Ela foi colocada de diferentes maneiras por filósofos ao longo da história e está no centro de uma questão maior, né? Deus existe? Ao longo dos séculos, pensadores tentaram responder a essa pergunta usando lógica, ciência, a cosmologia, moralidade, até mesmo a teoria da decisão. Mas existe um problema. Nenhum desses argumentos encerra definitivamente a discussão, né? Cada um parece abrir uma nova porta, né, e atrás dela existe outra pergunta. Então, o que acontece quando colocamos os principais argumentos lado a lado, né? É exatamente isso que vamos fazer. Começando por uma das tentativas mais curiosas de toda a história da filosofia, né? O argumento ontológico, né? A proposta de Anselmo no século XI é surpreendentemente simples, né? Imagina ah, o ser mais perfeito que sua mente consegue conceber, né? Agora pergunte, né? Esse ser existe apenas na imaginação ou existe também na realidade? Para Anselmo, se ele existisse apenas na mente, seria possível imaginar algo ainda maior, né? O mesmo ser, mas existindo de verdade. E, portanto, um ser absolutamente perfeito precisaria existir, né? A lógica parece elegante, mas então surge ah, Immanuel Kant, né? E sua crítica atinge exatamente o ponto central do argumento. Segundo Kant, né, existência não é uma qualidade que podemos literalmente adicionar a uma coisa para torná-la mais perfeita. Uma coisa não se torna maior ou melhor simplesmente porque existe, né? É como imaginar uma ilha perfeita. Podemos descrevê-la como a ilha mais maravilhosa possível, mas dizer que ela existe não faz com que a sua essência seja uma característica que aumente sua perfeição, né? Por isso, o argumento ontológico continua sendo um exercício fascinante de lógica, mas sua capacidade de convencer alguém que já não acredita em Deus é limitada, né? Ah, ele parece funcionar melhor como uma reflexão profunda sobre o próprio conceito de Deus do que como uma prova literalmente definitiva, né? Mas se a lógica pura não consegue encerrar a questão, talvez devêssemos olhar para algo que está diante de nós, né? O próprio universo, né? E aqui que parece o argumento do ajuste fino, né? A pergunta muda completamente. O universo parece ter sido calibrado de maneira extremamente precisa para permitir a existência da vida, ou simplesmente diante de uma gigantesca coincidência cósmica? Alguns parâmetros fundamentais do universo parecem estar dentro de faixas extremamente específicas, né? A gravidade é um exemplo frequentemente apresentado, né? Se determinados valores fossem diferentes, o universo não poderia não formar estrelas e galáxias como conhecemos. A constante cosmológica também é citada como outro exemplo de extrema precisão. E isso levanta uma possibilidade intrigante. Seria tudo resultado ou acaso, né? Ou existe uma intenção por trás dessa estrutura, né? Uma das respostas propostas é o multiverso, né? Talvez existam inúmeros multiversos, cada um com diferentes características, e nós simplesmente vivemos naquele que permite a existência da vida, né? O problema é que essa hipótese, pelo menos na forma apresentada neste material, não oferece uma explicação diretamente observável ou testável, né? Por isso, para muitos, o ajuste fino continua apontando para uma possibilidade de projeto intencional. Mas ainda existe uma pergunta ainda mais básica. Mesmo que o universo possua uma estrutura impressionante e precisa, por que existe o universo para começar, né? Por que existe alguma coisa em vez do nada, né? E é aqui que entram os argumentos cosmológicos e da contingência, né? A lógica cosmológica parte de uma ideia aparentemente simples. Aquele que começa a existir possui uma causa, né? Se o universo teve um começo, então surge naturalmente a pergunta: o que causou o universo, né? E se essa causa deu origem ao próprio espaço e ao próprio tempo, então ela não poderia depender dessas mesmas dimensões da maneira como nós dependemos, né? E isso
nos leva a uma possibilidade radical. Talvez exista uma causa primeira, algo que não tenha sido causado por outra coisa, né? O argumento da contingência aprofunda ainda mais essa questão, né? Tudo aquilo que conhecemos parece depender de alguma coisa, né? Exemplo, uma casa depende de um construtor, uma árvore depende de uma condição que permita o seu crescimento, né? Nós dependemos de uma longa cadeia de causas e condições. Mas se tudo depender eternamente de outra coisa, onde está a explicação final, né? A ideia de contingência sugere que se deve existir algo necessário, né? Algo que não dependa de outra realidade para existir. E o universo parece ser contingente porque, pelo menos conceitualmente, ele poderia não ter existido, né? Pense uma bola encontrada no meio de uma floresta. A reação natural seria perguntar como chegou ali, né? O tamanho da bola não elimina a necessidade de uma explicação. Então surge o desafio. Se procuramos uma explicação para a existência de algo pequeno e contingente, né, por que não deveríamos perguntar pela explicação da existência do próprio universo? É justamente nesse ponto que o argumento cosmológico e o argumento da contingência encontram sua força, né? Mas será que uma causa primeira realmente precisa ser Deus? Né? E essa pergunta permanece aberta. E quando saímos do universo e olhamos para dentro de nós mesmos, encontramos outro mistério ainda mais pessoal, né? A consciência de que certas coisas são realmente certas e outras realmente erradas, e é aqui que entra o argumento moral, né? A ideia central é provocadora. Se existem valores morais objetivos, coisas que são realmente certas ou erradas, né? Independentemente da opinião de uma sociedade, então talvez exista um padrão moral que esteja acima de nós. Por quê? Sem um padrão maior, a moralidade poderia ser reduzida a uma preferência pessoal, uma convenção social, uma adaptação cultural. Mas existe uma dificuldade. Talvez nossa percepção moral tenha surgido por meio da evolução. Grupos humanos que desenvolveram comportamentos como cooperação, justiça e proteção mútua poderiam simplesmente ter aumentado suas chances de sobrevivência, né? Outra possibilidade é que a moralidade seja uma construção social. E ainda existe uma terceira alternativa, talvez valores como justiça e bondade sejam verdades objetivas que simplesmente existam, sem depender de um legislador divino, né? Por isso, o argumento moral possui uma força particular. Ele toca uma experiência profundamente humana, né? Todos nós sentimos que determinadas coisas são erradas, né? Mas isso não significa que exista apenas uma explicação possível para essa experiência, né? O argumento, portanto, é relevante e poderoso, mas não funciona como uma prova definitiva da existência de Deus, né? Então chegamos ao argumento mais pragmático de todos, né? A aposta de Pascal. Aqui a pergunta deixa de ser apenas Deus existe e passa a ser qual é a decisão mais racional diante da possibilidade de Deus existir. A lógica é conhecida. Se uma pessoa acredita em Deus e Deus existe, o ganho seria infinito, concorda? Se acredita e Deus não existe, a perda seria limitada, né? Mas se uma pessoa não acredita e Deus existe, a perda seria infinita. Matematicamente, a aposta parece favorecer a crença, né? Mas o problema aparece imediatamente, né? Em qual Deus devemos apostar? Ao longo da história, diferentes religiões apresentaram diferentes concepções de divindade, né? Ainda existe outra dificuldade ainda mais profunda. Se Deus conhece nossos pensamentos e nossas motivações, Ele saberia quando alguém acredita simplesmente por interesse. Nesse caso, a fé se transforma em uma espécie de cálculo de risco, né? A pessoa não acredita porque considera a afirmação verdadeira, né? Acredita porque acredita que é mais seguro apostar nela. Isso leva a uma questão desconfortável, né? Uma crença motivada pelo medo de perder uma recompensa infinita
seria realmente uma fé genuína, né? E justamente por isso que a aposta de Pascoal recebe críticas tão fortes, né? Ela pode ser interessante como argumento sobre decisão e risco, né? Mas é muito mais difícil utilizá-la como prova da existência de Deus, né? Bom, depois de percorrer esses 5 caminhos, né, chegamos a uma conclusão inevitável, né? O argumento ontológico tenta encontrar Deus na própria lógica da perfeição, né? O ajuste fino olha para a estrutura do universo e pergunta se ela aponta para uma intenção, né? O argumento cosmológico, né, pergunta pela causa da existência do universo, né? O argumento da contingência procura uma realidade necessária por trás de tudo aquilo que depende de outras coisas, né? O argumento moral olha para dentro de nós e pergunta de onde vem nossa percepção de certo e de errado, né? E por fim, a aposta de Pascoal muda a pergunta. Ele não tenta provar que Deus existe. Ele pergunta se seria racional viver como se ele existisse, né? Mas existe algo que todos esses argumentos têm em comum, né? Nenhum deles encerra definitivamente a discussão. Alguns parecem mais fortes para determinadas pessoas, outros encontram críticas capazes de enfraquecer suas conclusões, né? O ajuste fino pode sugerir projeto, mas o multiverso oferece uma alternativa, né? O argumento cosmológico aponta para uma causa primeira, mas ainda surge a pergunta sobre a natureza dessa causa. O argumento moral explica a objetividade dos valores para alguns, enquanto outros recorrem à evolução ou a outras explicações. Talvez os argumentos filosóficos não sejam a linha de chegada, talvez sejam portas, cada uma abre para uma nova pergunta, né? E no final, né, a decisão sobre o que essas perguntas significam não pode ser simplesmente terceirizada, né? A busca continua, né? E talvez a pergunta mais profunda não seja apenas se algum desses argumentos conseguem provar definitivamente que Deus existe, mas se quando colocamos todas essas perguntas diante de nós, ainda conseguimos olhar para o universo, para a consciência e para a própria existência e continuar perguntando por que existe alguma coisa em vez do nada.